Bem, é o seguinte, nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó, sobre o Tacla Duran, que questiona a viagem do Dallagnol para os Estados Unidos, e também vamos falar sobre a questão do Bolsonaro, né, que pode ficar inelegível aí por 3 eleições e pode voltar aí até 2030, isso porque existe como diz o pessoal, uma brecha, mas na realidade não é brecha, né? Existe aí a contagem e ele pode se candidatar em 2030. Mas o que mais assusta o Bolsonaro não é especificamente isso. Ele ser candidato em 2026, ele ser candidato em 2030, não é isso que, de certo modo, aflige o Bolsonaro. Eu vou falar para você o que realmente coloca medo no Bolsonaro e em toda a família dele. Muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que acaba se complicando, vamos falar sobre a situação do Tacla Duran. Tá? Para quem não conhece, o Tacla Duran é um advogado aí que fez várias acusações seríssimas em relação ao Moro e ao Dallagnol e todo o pessoal, pelo menos a grande parte do pessoal lá do TRF4. Né? E a situação ficou complicada. Agora, com o passar do tempo, Lula ganhando as eleições, aí o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro saiu, né? E praticamente, de certo modo, muitas pessoas que estavam apoiando o Bolsonaro acabou, né, ficando órfãos, essa que é a realidade. E aí, esse Tacla Duran aqui, que durante muito tempo, lembrando que é uma matéria do Brasil 247, escrita, deixa eu ver aqui, né? Não tá mostrando quem redigiu aqui, mas enfim. Como eu já havia mencionado, o Tacla Duran, durante muito tempo, né? Eu via em vários canais de esquerda, vários canais não. Eu vi alguns canais aqui do Brasil falando sobre isso. Eu já mencionei aqui várias vezes quais são os canais. O 247 foi um canal, né, gigantesco aí que falou sobre essa situação do Tacla Duran, denunciando Moro, Dallagnol. A mídia durante muito tempo, né, fingiu que isso não acontecia e até no presente momento ela finge que isso não acontece. Mas ao lado aqui tem o Joaquim de Carvalho, o maior jornalista investigativo na minha opinião, né? E fez uma entrevista fantástica com o Tacla Duran, tá? Então tá aqui, o Tacla Duran fez várias denúncias absurdas em relação ao Moro e Dallagnol. E, de certo modo, a verdade vem à tona. E qual é a verdade? A verdade é que, de certo modo, né, tudo aquilo que o Tacla Duran estava falando, né, em relação ao Moro e Dallagnol, aparentemente vai se concretizando aí, ou pelo menos se consolidando como verdade. Porque o Moro ficou quieto durante muito tempo, principalmente agora, depois do Lula ter ganho as eleições, né, o Moro e quem apoiava o Moro ficou órfãos. E, né, parece que o Dallagnol resolveu simplesmente pular fora hoje, né? Então por aí você já tem mais ou menos uma noção. E tá aqui um trecho aqui do site, né? Tacla Duran afirmou que Dallagnol não poderia deixar o Brasil em meio a uma investigação contra o Dallagnol. Abre aspas, né? O Tacla falando aqui, fiquei sabendo que ele pegou um passaporte e viajou para Chicago. É bom lembrar que ele está sendo investigado, né? Ele disse que eu fugi porque já estava... que ele já estava me investigando, não havia nada aberto contra mim, mas contra ele é público e notório que ele está sendo investigado em uma petição dentro do Supremo Tribunal. Petição é aquela carta, aquele pedido que você faz ao juiz, no caso aqui é a cúpula máxima do Poder Judiciário. E ele pegou um passaporte e anunciou e viajou, né? E quem é fugitivo agora? Então tá aqui o Tacla Duran, de certo modo, né? Como é que eu posso fazer? Deixa eu fazer uma transição aqui e deixar o meu gatinho entrar, porque ele, né, resolve entrar justo agora. Vamos ver ele entrando aí, mas enfim. Como é que eu posso mencionar para vocês? Tá aqui, passou aqui. Em relação ao Tacla Duran, é isso, tá? Ele fez várias acusações aí contra o Moro e Dallagnol e tem, de certo modo, tem sido concretizado. Essa aqui é a realidade. Então, tá aí essa situação do Tacla, né? E, assim, eu espero que um dia que a mídia, né, de certo modo, tenha capacidade, né, de pedir desculpas ao Brasil por, de certo modo, acreditar que o Moro era herói. Em momento algum, Moro foi herói, tanto Moro quanto Dallagnol. E, né, vai chegar um determinado momento onde as coisas vão ser reveladas, né? Talvez nas próximas semanas, ou se não na próxima semana, haja alguma notícia bomba em relação a isso, falando sobre o
Moro em específico, mas sobre o caso da Dallagnol, né, para ele ter fugido. Aguardem aí os próximos dias, tá? Então, essa situação aí, tem uma outra situação aqui sobre a questão do Bolsonaro, já tá, gente? Ó, na minha visão, o Bolsonaro está sem saída nesse sentido, tá? Inelegibilidade de Bolsonaro pode atingir só 3 eleições por diferença de 4 dias, tá? Entendimento legal é que o prazo começa a contar do dia 2 de outubro de 2002, tendo findado até o pleito de 2030. Então, 2030, o Bolsonaro já pode se candidatar. E é realmente um perigo aqui, porque, de certo modo, o Bolsonaro ele tem uma força significativa aqui no Brasil, né? Querendo ou não, gostando ou não, infelizmente ele tem uma força significativa aqui. E dependendo de como for, até lá, acho difícil, se não surgir alguém com uma capacidade fora do comum para poder bater o Bolsonaro, é complicado. Essa que é a realidade. Aí você vai falar, pô, Cláudio, você tá, né? Não, a gente tem que trabalhar com a realidade. Por isso a esquerda tem que fazer o máximo para fazer um excelente governo e criar outras oportunidades aí, outras pessoas para mostrar para o Brasil que a esquerda pode mais. Se continuar nessa pegada aí de certo modo, né, como é que eu posso mencionar para vocês? Se continuar nesse intuito do jeito que tá aí, fica complicado. Mas vamos lá. Eu vou falar para você qual é o maior medo do Bolsonaro. Tá? A eleição que tramita no Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Messias Bolsonaro, né, de 68 anos, cujo julgamento começa nessa quinta-feira, dia 22, tem como principal consequência 8 anos de inelegibilidade. De acordo com a atual legislação, caso condenado, o ex-presidente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos de idade, ficando afastado aí por 3 eleições até lá, né, sendo uma delas a nacional em 2026. Ou seja, tem a 2024, 2026 e 2024, 2026, 2028, aí em 2030 ele volta. E aí qual é o maior medo? É isso? Ficar todo esse tempo, uma eleição fora praticamente? Não. Vou falar para você. A investigação no Tribunal Superior Eleitoral tem como objetivo, né, tem como foco a reunião entre o Bolsonaro e os embaixadores. Aqui foi aquela reunião que o Bolsonaro estava lá, de certo modo, ensandecido, querendo ficar no poder à torta e à direita a qualquer custo. E aí você dá me perguntando assim, tá, mas Cláudio, mas e aí, qual é o maior medo do Bolsonaro? É ficar inelegível por uma eleição, descansar, ficar no banco aí num jogo, né? Talvez ele nem queria fazer parte desse próximo jogo. Pois é. O maior medo do Bolsonaro é a prisão dele, né? Não é nem a questão de eleição, mas o maior medo do Bolsonaro é no quesito de prisão. Essa que é a realidade. E aí você vai falar assim, Cláudio, mas só isso, cara? Você parar pra pensar, um político desse aí que realmente fica preso, é realmente um tanto que constrangedor. E ele não tá só preocupado com ele. O problema é não só o Bolsonaro, mas existe a questão de acusações contra a Michele Bolsonaro, contra o Jair Renan, contra o Carlos. O Carlos eu vou falar a parte mais pra frente, você vai entender. Contra o Flávio Bolsonaro, talvez contra o Eduardo e contra o Carlos Bolsonaro, que tá aí, o Ministério Público tá aí pra cima. Então, a situação do Bolsonaro não é tão simples assim. Não é, vai ficar só uma eleição fora, vai ficar ali num jogo fora, no banco de reservas. Não, não. A preocupação dele, a maior preocupação é a prisão. E aí vai falar assim, não, mas isso não existe com tantas provas absurdas. O Bolsonaro atacou lá a democracia brasileira. Parece que hoje teve uma questão aí, eu acho que da ONU, falando o quanto que o Bolsonaro atacou a democracia brasileira, né? E mais outras situações do caso penal. Então, se os caras começarem a punir o Bolsonaro, aí eu vou dizer pra você, a questão de eleição dos males o menor. Ele poderia estar na casa dele dando risada nesse exato momento, mas vamos ver o que a política brasileira tem para nos revelar, tá? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje em específico era esse. Falar sobre a situação do Bolsonaro. Eu agradeço você. Agradeço demais. Desejo que tenha uma ótima noite, uma semana abençoada. Um ótimo abraço aí. E falando, o que mais assusta Bolsonaro nesse exato momento não é nem a questão de ficar um jogo fora, mas a questão de uma possível prisão aí que está bem próximo.